A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, seja bem-vindo, você está na Catflix, no curso médio de teologia, aula de número 4 do módulo 5, História da Igreja. Vamos fazer a nossa oração, ore com o pastor Rodrigo. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Pai, por poder estudar a Tua palavra, concluir mais um módulo e receber mais de Ti. Que a unção contida nesta aula possa repousar sobre cada filho Teu e que o Teu nome seja glorificado e que haja frutificação em nossos ministérios. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos. Amém e amém. Tome posse desta bênção, vem comigo. Vamos lá. O que é isso aqui, pastor Rodrigo? Isso aqui é uma representação antiga de como era Constantinopla. Se tornou aí uma divisão do Império Romano. Depois que Constantino se converteu, e ele então edificou Constantinopla. E vamos ver agora muitos fatos históricos que ajudam a entender o desenvolvimento da igreja, a fundação de Constantinopla. No ano 330 d.C., Constantinopla foi fundada por Constantino. Visto que Roma estava dominada pelo paganismo, o imperador desejava uma nova sede para o cristianismo. Então, hoje lá, nesta mesma região está Istambul, na Turquia. E, lamentavelmente, o cristianismo quase desapareceu dali. Tem bastante cristão lá. Porque ali tem liberdade ainda de culto, né, por os cristãos, mas predomina o islamismo hoje, naquela região. Muitas guerras, né, os islâmicos venceram muitas batalhas ali e edificaram ali muitas mesquitas, e o islamismo lá é muito grande. Tá? Mas tem cristãos também nessa região. Vamos lá. Outro fator importante era que Constantinopla ligava os dois continentes e geograficamente era mais segura contra ataques de inimigos. E realmente ficou sendo um império grande, né, por muitos anos, mas ao longo dos anos muitas batalhas e isso caiu nas mãos dos árabes, dos islâmicos e assim por diante. Mas lembrando aqui que quando Constantino se converteu, ele se tornou enoteísta. O enoteísta significa acreditar que Deus, Jeová, Deus de Abraão, é o maior, mas existem deuses menores. Então ele não ficou totalmente liberto da idolatria. Havia mais de 20 deuses entre os romanos. Entre os gregos havia mais de 50 deuses, imagina. Então havia muito paganismo em Roma, muita idolatria, e Constantino, deixa eu fazer uma outra base, vai unir o útil ao agradável. Ter mais liberdade de fé entre os cristãos, para cultuar o Deus dos cristãos, o nosso Deus, que ele se converteu também, e geograficamente é mais estratégico para comércio. Então, Constantinopla surgiu embasada nessa visão. Logo depois da fundação de Constantinopla, houve a divisão do Império Romano. E aí ficou aquele chamado cisma, né, na história, o cisma, aonde ficou duas bases do Império. Roma, na Itália, e Constantinopla, na Turquia. Ok? Vamos para frente? As controvérsias. A igreja enfrentou muitas adversidades doutrinárias ao longo dos séculos. Vejamos. Letra A. Em 318 d.C., Ário, nós já falamos lá na aula 2 um pouquinho sobre ele, um presbítero da igreja difundia a ideia de que Jesus era menor que Deus. Foi no concílio de Nicéia que a doutrina de Ário foi derrotada e a doutrina da Trindade fortalecida. Na verdade, a doutrina da Trindade ela foi elaborada um pouco antes do concílio de Nicéia, e no concílio de Nicéia foi estabelecida e foi bem fortalecida. Mas Ário, que era um presbítero, dizia: Jesus, ele é filho, ele é menor. E muito baseado naquele texto onde o Senhor Jesus disse: olha, quanto ao dia e a hora, nem o filho sabe,
E aí deu margem para as pessoas dizerem, não, ele é menor mesmo. Mas é lógico, hoje nós entendemos com clareza. Aí a importância de ter o Espírito Santo, de ser pentecostal, de ter discernimento do Espírito, para compreender o agir de Deus, o seu projeto ao longo dos anos entre os homens. Como assim, pastor Rodrigo? Jesus estava limitado quando ele falou aquilo. Qual limitação? Não teve por usurpação ser igual a Deus, despojou-se de sua glória. Quando a gente fala de sua glória, está incluso os atributos: onisciência, onipotência e onipresença. Então, ele estando ali como homem, não estava com a onisciência. E ele usa esta expressão exatamente nessa condição, de estar sem a onisciência. E enquanto estava ali, como homem, disse, nem o filho sabe. Ou seja, eu não sei quando vai ser. Mas nós sabemos, ele morre, é assunto aos céus e é dado testemunho no livro do Apocalipse. Ele tem todo o poder. O próprio Jesus falou para os apóstolos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele é o Todo-Poderoso. Então é lógico que ele recupera os atributos de onisciência, onipotência, onipresença. E hoje, exatamente agora, o Senhor Jesus, o Verbo vivo, que andou aqui como filho, ele sabe sim o dia e a hora que vai vir buscar a igreja. Ah, pastor Rodrigo, mas será mesmo que sabe? Não, irmão, se nós ficar com essa dúvida, de fato mesmo nós damos margem para as pessoas dizer que ele é menor do que Deus. Aí é um absurdo. Lógico que não é menor que Deus, ele é Deus. E os três são um. Então não tem segredos entre os três. Se algum cristão achar que Jesus não sabe, aí você dá uma margem tremenda para as seitas dizerem que Jesus é menor do que Deus. É por isso que tem os testemunhos de Jeová dizendo que Jesus é menor do que Deus. Então vamos aprender certo. Ele falou aquilo porque estava limitado. Hoje ele tem todo o poder e sabe. Não há segredos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Jesus, revelando acerca desta unidade perfeita com a tríade celestial, com o seu poder, Jesus expressa, os três, nós, o Pai, somos um. Ele fala, eu e o Pai somos um. E nós queremos que vocês sejam um conosco também. E aí, irmãos, ele deixa claro que não há segredos entre eles. Então, vamos aprender certinho. E esse Ário aqui não entendia essas coisas, examinou a palavra ao pé da letra, apenas de forma literal. Esse é o problema de estudar a Bíblia e ficar só em alguns níveis de revelação. A Bíblia tem 4 níveis de revelação. E esse é o grande problema, irmãos, que estamos vivendo até os dias de hoje. Muitos interpretam a Bíblia só em alguns níveis de revelação, principalmente nos primeiros 3, que é o literal, o histórico e o eclesiástico. Mas o 4º nível de revelação da Bíblia, que é o nível espiritual, para entender a linguagem espiritual da Bíblia, muitos não estudam a Bíblia com esse nível de revelação. E aí você vê os adventistas, os testemunhos de Jeová, igrejas protestantes tradicionais, luteranos, batistas, presbiterianos, querendo interpretar só nos primeiros 3 níveis. Irmãos, existe o 4º nível. Os pentecostais recebem o discernimento e Paulo diz, as coisas do Espírito o carnal não vai entender. Se interpretar só no nível histórico, literal, histórico e eclesiástico, não vai entender muitos assuntos da Bíblia. Não vai compreender sobre o arrebatamento, já tem crente dizendo aí que não, a igreja não vai ser arrebatada, não tem nada na Bíblia falando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e não consegue discernir. E aí você vê lá em Apocalipse 3:10, Jesus falando com a igreja de Filadélfia, que representa a igreja do fim e a igreja fiel, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Pela linguagem espiritual, pela interpretação de revelação espiritual, nós sabemos que haverá um povo que não passará pela grande tribulação. E aí é onde a gente ensina que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. E tem muita gente que não sabe discernir que a igreja vai ser arrebatada também. Então é muito importante, e a igreja
A Bíblia fala com clareza que a igreja vai ser arrebatada. Paulo disse, seremos arrebatados. O próprio Jesus disse, eu irei, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Então o arrebatamento vai acontecer. E na linguagem espiritual da Bíblia, que é o 4º nível de revelação, você entende com clareza que a saída de Enoque da terra trata do arrebatamento da igreja, a ida de Elias para o céu trata do arrebatamento da igreja, e tantos outros textos. Onde é que estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha de fogo? Sadraque, Mesaque e Abednego representam Israel, que vai passar pela grande tribulação. E aí a fornalha foi aquecida 7 vezes. Fala ainda dos 7, isso representa os 7 anos de grande tribulação, que é a maior da terra. Mas Daniel, onde é que está? Não estava lá. Isso trata da igreja, que não vai participar da grande tribulação. E a grande tribulação será realmente uma aprovação para os judeus. E claro que crentes desviados que estiveram na terra, que se autoproclamaram cristão nessa época o anticristo vai perseguir também. Não é só uma questão de ser cristão, mas qualquer um que não aceitar o seu governo vai ser perseguido. Então tem vários textos que mostram que a igreja vai ser arrebatada. Não vai estar na grande tribulação. Mas só vai compreender os espirituais. Por isso que é importante ser pentecostal, receber os dons do Espírito e estudar a Bíblia no 4º nível de revelação. Se ficar só nos outros 3, muita coisa não vai entender. E esse Ario aqui, tadinho, não tinha discernimento. E chegou a dizer que Jesus era menor do que Deus, que é o que os testemunhos de Jeová fazem até os dias de hoje. Vamos lá. A controvérsia de Apolinário. Apolinário foi um bispo de Laodiceia e difundia a ideia de que Jesus não viveu aqui como homem, mas como Deus. Muitos passaram, olha só, irmãos, bispo de Laodiceia, cristão, um dos líderes de uma determinada região da igreja. Não, Jesus só venceu porque ele andou aqui como Deus, não andou como homem. Isso foi um absurdo. E nós sabemos que Jesus andou aqui carne, já estudamos isso lá no básico. Ele venceu, foi um ser humano, ele dizia, eu sou filho do homem. Ele tinha que justificar a carne. Então ele, estando em carne, justificou a carne. No Concílio de Constantinopla, em 381, essa ideia foi derrotada. Louvamos a Deus pelos homens de Deus que tinham uma base doutrinária para defender esta verdade. Tá? Então houve essa controvérsia por Apolinário. Vamos para frente. Controvérsia de Nestor. Nestor foi um sacerdote de Antioquia e dizia que a natureza humana e divina de Jesus eram, na verdade, 2 pessoas. Olhe a heresia que surgiu naquela época. No Concílio de Éfeso, em 431, essa doutrina foi derrotada. Por isso que eram feitos os concílios, para debater esses assuntos. E graças a Deus, a verdade prevalecia. Vamos lá? Os pais da igreja. Vamos aprender aqui grandes lições por meio destes homens considerados pais da igreja. Rodrigo, mas a Bíblia diz que não é para chamar ninguém de pai, no sentido de segui-lo, no sentido de servir como um Deus, de adorar e reverenciar. Não, irmãos, não tem ninguém que é pai para ser seguido como um Deus. E nós sabemos que existe um aí na terra aí que se autodenomina pai e as pessoas o veneram. E chegaram até em determinadas épocas determinar que era um Deus na terra. Então não existe. Agora, pais no sentido de ser pai na fé. Foi meu pai na fé, me ajudou, mas nunca vou servir ele como um Deus. Então nós temos os pais da igreja, que sucederam os apóstolos, tiveram muitos filhos na fé. Paulo diz, meu filho na fé, ele era pai, mas nesse sentido, jamais de receber adoração, ser venerado, como alguns líderes por aí se autodenominam pai e são venerados. Não, esses aqui são pais na fé que nunca aceitaram nenhum tipo de veneração. Inácio, 67 a 110 depois de Cristo, foi discípulo do apóstolo João, que privilégio. E foi bispo de Antioquia. Que ensinamentos tremendos deve ter ensinado aos primeiros cristãos. Policarpo, 69 a 156 depois de Cristo, foi discípulo de João e bispo em Esmirna. Olha que privilégio. E até hoje tem a cidade de Esmirna lá, que é Esmir. As únicas 2 que não foram destruídas foi Esmirna e Filadélfia, que tem a atual Esmir, e tem lá Filadélfia hoje, que é a Laceir. As outras 5
foram destruídas. Tem só ruínas. Letra C. Pápias, 70 a 155, foi discípulo de João e bispo de Hierápolis. Discípulo de João. Que privilégio, né? Que João morreu aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Então teve vários que foram seus discípulos. Os pais da igreja ainda. Justino Mártir, de 100 a 166, foi o principal apologista do segundo século. Olha só quanto ele contribuiu, estou falando dele até os dias de hoje. Defesa da fé, escreveu, defendeu e não negaram, né? E foram mortos até mesmo. Irineu, 130 a 200 depois de Cristo, foi influenciado pela pregação de Policarpo e chegou a ser bispo de Lyon, na Gália. Tertuliano, 155 a 220, nasceu em Cartago, na atual Tunísia. Foi estudar em Roma, onde se converteu ao cristianismo, depois voltou para Cartago e se tornou o pai do cristianismo latino. Tertuliano contribuiu em muito para a defesa da fé. Vamos para frente. Orígenes, já falamos sobre ele, 185 a 253, foi considerado o maior teólogo da igreja grega antiga. É tanto que hoje a religião oficial da Grécia é o cristianismo. Olha o tanto que eles contribuíram para a pregação do evangelho na Grécia. O apóstolo Paulo esteve lá na Grécia, muitos cristãos se converteram e depois Orígenes foi fundamental para defender a fé e disseminar o cristianismo na Grécia. E a Grécia que foi aí o berço da intelectualidade humana, muitos filósofos, e tinha lá 13 deuses, né? Os mais importantes, dos mais de 50 deuses que eles serviam, né? Na verdade, a religião politeísta grega, ela era pública. Como assim, pastor Rodrigo? Cada um fazia para si a sua religião, do jeito que queria. Não tinha uma regra para todos, um livro, uma Bíblia para todos, um líder para todos. Não, a religião era pública, cada um faz a sua religião do jeito que quiser. E é por isso que tinha muitas histórias, muitos mitos, muitos deuses, muito isso. E nós sabemos que o diabo se aproveitou dessa liberdade de ter uma religião pública, e aí tinha mais de 50 deuses. E fora a ideia de que tinham semideuses entre os seres humanos. Lamentável, né? Orígenes foi grandemente usado. Eusébio de Cesareia, fantástico, 260 a 340, foi bispo de Cesareia e é considerado o pai da história eclesiástica. Essa obra você tem que ter na tua casa. O livro, História Eclesiástica, conta os primeiros 300 anos da história da igreja, por Eusébio de Cesareia. Olha que tremendo. Atanásio de Alexandria, esse foi fundamental para lutar contra Ário e aquela heresia de que Jesus era menor, né? Foi bispo de Alexandria, considerado o maior teólogo de seu tempo. Eu comento alguma coisa de Atanásio e Ário no meu livro, PDF, que está como bônus aqui na Catflix, sobre a Santíssima Trindade, né? Que estes homens que vêm agora foram eles que elaboraram. Basílio, o Grande, um dos grandes capadócios, foi sucessor do bispo em Cesareia. Gregório de Nazianzo, 329 a 389, um dos grandes capadócios. Basílio, Gregório de Nazianzo. Tem outro aqui ainda. Deixa eu pegar aqui. O Gregório de Nissa, bispo de Nissa. Esses três, Basílio, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, os três fizeram a elaboração da doutrina da Santíssima Trindade. O Pai tem esses atributos. O Filho também tem? Tem. O Espírito Santo também tem? Tem. Os originais gregos, o que falam? Jesus falou, virá o outro Consolador. Esse outro aqui, o grego alon, outro da mesma espécie, com a mesma essência. Então tem personalidade, tem autonomia de atuação, mas a mesma essência. São pessoas com autonomias de atuação diferentes, funções diferentes, mas a mesma essência, a mesma homoousia são. Então é o que os gregos já falam, a pericórese, habitação mútua de três pessoas com a mesma essência. Então os três são um.
Então não existe três deuses? Não, existe um Deus, poderoso ao ponto de poder ser dessa forma, se autodividir, os três com funções diferentes, com a mesma essência. Isso é Trinitatem, grupo de três pessoas com a mesma essência. Só tem um Deus, subsiste sendo três pessoas, e elaboraram a doutrina da Santíssima Trindade, que está no meu livro ali, bem explicado. E esses três rebateram as questões levantadas por Ário e, lá no concílio de Nicéia, venceram a heresia de que Jesus não era Deus. Então esses três, três, né? Pai, Filho e Espírito Santo, foram três homens usados, parece que o Espírito Santo deixou essa mensagem, tá? Para fazer a doutrina da Santíssima Trindade. E Ambrósio de Milão, 339 a 397, foi bispo de Milão e um dos maiores oponentes do arianismo, que não morreu ali em 325 em Nicéia. Não morreu. Na verdade, até ganhou força. Muitas pessoas quiseram combater mais à frente. Vamos lá. Jerônimo, esse foi tremendo. Considerado, 340 a 420, considerado o mais ilustre, aqui já tinha parado as perseguições, né, que parou principalmente em 313, quando Constantino se converte, e já tinha parado, então houve um grande avanço aqui, na elaboração de cópias da Bíblia, divulgação, construção de templos. O cristianismo cresceu muito. Considerado o mais ilustre dos pais da igreja e tradutor, olha só, começou a fazer uma grande obra de tradução, parou a perseguição, né? Tradutor da Bíblia para o latim, a grande obra da Vulgata Latina, que você pode encontrar por aí versões da Vulgata, que foi Jerônimo, que ele traduziu para a linguagem vulgar. Vulgata vem de vulgos, linguagem popular, não que era vulgar no sentido de palavrões, mas no sentido de ser popular, ser comum. E ele faz então a Vulgata Latina na linguagem popular latina. Ele traduz do grego para o latim. E aí surge a Vulgata Latina. Sensacional. João Crisóstomo, 345 a 407 d.C., foi patriarca de Constantinopla. Foi considerado o boca de ouro por suas pregações. E como eu disse, a partir daqui, já não tinha mais perseguição, surgiram grandes evangelistas, ensinadores, pregadores e também formuladores das doutrinas do cristianismo. Agostinho de Hipona foi o bispo de Hipona, 354 a 430, e norte da África, contribuiu muito para entender as doutrinas do livre-arbítrio, da graça, da trindade e etc. Foi considerado uma das figuras cristãs mais importantes da Idade Média. Os seus escritos, né? E aí ele começa a Idade Média, e a partir que encerra-se a perseguição aos cristãos, Agostinho de Hipona foi o que mais desenvolveu ensinos, doutrinas, defesa da fé e contribuiu e muito para o avanço do estudo da palavra de Deus no mundo. E a nossa conclusão, que sensacional, né? Essa história. Que sensacional. História da igreja. Que sensacional. Começamos desde que ela nasceu lá na eternidade. Aliás, ela é projetada na eternidade, nasce no Calvário, se organiza no Pentecostes e aí vem, né? Vai crescendo pelo período apostólico, depois vem as perseguições, depois surgem os mártires, os pais da igreja, as heresias que surgiram, os defensores da fé, os apologetas. Essa história maravilhosa de como, em meio à perseguição, surgem homens usados nas mãos de Deus e o evangelho se estabelece, a igreja, em meio a tanta perseguição, prevalece e, a partir da Idade Média, ela cresce e é como o salmista falou, Salmo 133, né? É como o orvalho do Hermon, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Esse orvalho do Hermon, que o Monte Hermon lá no norte de Israel fica coberto de neve no inverno, e vai regando a montanha e tem vida o ano inteiro naquela região. Porque muitas regiões lá em Israel é deserto. Deserto da Judéia, lá no Mar Morto lá embaixo, próximo à Península do Sinai,
próximo à Jordânia, próximo ao Líbano, é muito deserto ali. Mas lá no Monte Hermon, o ano inteiro tem vida. Tem oliveiras, tem plantas, tem flores, tem animais, tem pássaros, tem peixes, riachos, lagoas. É muito lindo. É tanto que é ali no pé do Hermon que nasce o Rio Jordão e vai alimentar todo o Mar da Galileia e vai desaguar lá no Mar Morto. Mas ali no Monte Hermon tem vida o ano inteiro. E essa vida se espalha por todo Israel, que é o Rio Jordão que vai até lá embaixo, no sul. E o que acontece? É como o orvalho. Deus ordena a vida e cresce. E a igreja, unida desde os apóstolos, só cresceu e gerou vida para toda a terra. E nós estamos aqui debaixo de uma ordem de Deus. Aqueles que amam a unidade estão debaixo de uma ordem de Deus. Qual é a ordem? Vida para sempre. Nunca iremos morrer e a igreja nunca será parada. Aleluia! E nós chegamos ao final do módulo 5, essa aula abençoada, de número 4. Encerramos aí com 4 aulas. Eu quero fazer a oração para louvar a Deus e que eu e você possamos receber mais do Espírito Santo de Deus. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por mais este módulo abençoado, desse curso abençoado médio de teologia. Que todas as riquezas deste módulo possam frutificar na vida dos teus filhos. Seja engrandecido em nossas vidas, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Rodrigo, terminei a avaliação. Você vai receber agora, de forma intuitiva, o caminho para receber. Tá? A avaliação está embaixo, está bem simples. Você vai fazer a avaliação e vai aí, então, medir um conhecimento maravilhoso que vai ser bem simples para você aí avaliar esse conhecimento. Boa prova, forte abraço, até o próximo módulo. Fique na paz.